Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar e estudar juntos atividades de 3, conceitos da administração e ética empresarial, meus queridos. Mas antes de iniciar, eu venho aqui pedir seu like, pessoal, e sobretudo para se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas, isso me ajuda e me motiva a permanecer produzindo conteúdo para vocês. Tirar aquele 10, claro, sobretudo, perpetuar o aprendizado, porque a nossa engenharia é linda. Eu, professor Matheus, sou engenheiro civil, minha especialização é cálculo estrutural, em estruturas concreto armado e estruturas metálicas, pessoal, e além disso, sou professor acadêmico há anos, meus queridos, e venho aqui ajudá-los em mais uma atividade, pessoal. Antes de iniciar, quero só deixar um aviso bem rapidinho. O mapa eu vou gravar, pessoal, na próxima semana. Então fica ligadinho, se inscreve para ser notificado, porque já tem a gravação do mapa aqui para você, beleza? Bom, meus queridos, então vamos lá? E a gente tem a nossa atividadezinha, bem legal o tema, pessoal. E aqui nesse primeiro parágrafo, quase não sai, a gente tem uma contextualização. Tem um escritório de engenharia RIC, e aí, pessoal, resumindo, eles têm uma grande dificuldade que os diretores têm para o trabalho de home office no que diz respeito ao método de avaliação de desempenho, beleza? Então, tem duas possibilidades de trabalho, só home office ou híbrido, parte home office, parte presencial. Só que quando se trata do home office, a dificuldade local da corporação em questão é quanto ao modelo de avaliação de desempenho a ser utilizado, qual utilizar, o que deve ser considerado na estruturação desse modelo, enfim. Então, pessoal, dado esse contexto, ele fala o seguinte: com base no caso hipotético apresentado, imagine que você, querido engenheiro, você acaba de ser contratado pelo escritório de engenharia RIC e seu primeiro desafio é o quê? Sanar a grande dificuldade que os diretores possuem deste escritório tem com relação ao método de avaliação de desempenho, pessoal, para o home office, beleza? Sendo assim, elabore o quê? Um texto dissertativo apresentando e descrevendo quais as 6 características que devem constar em um modelo de avaliação, meus queridos. E logo, na sequência, sugira um método de avaliação de desempenho para o escritório, justificando sua resposta. Então, meus queridos, o objetivo aqui é o quê? Elaborar um texto de caráter dissertativo, no qual a gente vai apresentar quais são as 6 características que devem constar no modelo de avaliação de desempenho. Só que detalhe, não é só relatar quais são as 6, é para descrever, ele é bem claro aqui, apresentando e descrevendo quais são as 6 características. Então, além de dizer quais são, você tem que explicar o que cada uma é. E depois a gente tem que sugerir um método de avaliação de desempenho para o escritório, tendo em vista a realidade local, observação importante. E depois de sugerir, a gente tem que explicar, justificar o porquê nós sugerimos este método específico e não outro. Entendeu? Explicar as razões que nos motivaram a fazer esta escolha, tranquilo? Bom, meus queridos, resolvi essa atividade ao longo da semana com vários grupos de estudo já, e eu separei uma aulinha que eu fiz com todos eles e vou aqui publicar para vocês também, meus inscritos fiéis do canal do professor Matheus. Vamos lá então? Bom, meus queridos, então vamos lá. Atividade de 3, conceitos da administração e ética empresarial. Lá vamos nós então, meus queridos. Bom, a primeira coisa é a definição da avaliação de desempenho, porque não faz o menor sentido querer abordar essa atividade sem ter claro em mente o que significa isso, né? Concorda comigo, certo? Bom, pessoal, então vamos lá. O que é a avaliação de desempenho? Simples, galera. Avaliação de desempenho nada mais é uma ferramenta utilizada com o objetivo de avaliar a performance de um colaborador ou de um time de colaboradores, beleza? Então a gente tem esse instrumento no qual a finalidade é analisar o desempenho de cada um segundo as tarefas que cada um
está executando. Se tá ok, se não tá ok, o que tá melhor, o que precisa ser melhorado. Então faz essa avaliação do desempenho do serviço prestado, meus queridos. Além disso, através dessa ferramenta, é possível avaliar as competências técnicas e comportamentais dos colaboradores. Tenho dificuldade com essa palavra, hein? Colaboradores. Tranquilo, pessoal? Claro, né? Porque uma vez que a gente mapeia todo o seu desempenho, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, analisando o seu histórico passado de trabalhos executados, fica muito fácil estabelecer quais são os seus pontos fortes e onde a gente tem que trabalhar para aprimorar. Por último, pessoal, a partir da determinação das habilidades dos profissionais da empresa durante um período de tempo, é possível então identificar o que pode ser melhorado e então elaborar um plano de ação para desenvolvê-lo. Isso é muito importante. Isso é uma das principais virtudes da utilização da avaliação do desempenho, porque ela não só permite determinar quais são os pontos fortes do trabalhador, assim como os pontos fracos e, consequentemente, uma vez que a gente tem todos os pontos fracos ou pontos que precisam ser melhorados listados item a item, o que essa ferramenta nos permite, então, elaborar planos de ações, novas estratégias para fornecer ao nosso colaborador mecanismos de modo que ele possa desenvolver, evoluir, aprimorar esses pontos, entendeu? Então olha que interessante, é uma ferramenta que permite avaliar os colaboradores, resumindo, permite listar quais são os pontos fortes e fracos e, uma vez tendo os pontos fracos, a gente pode então estabelecer planos de ações para que nossa equipe possa se desenvolver. Entendeu a ideia, o raciocínio? Bom, meus queridos, continuando, quais são os benefícios, portanto, que a avaliação de desempenho acarreta para o meio corporativo? Ora, bom, essa estratégia, então, ela proporciona um aumento da produtividade, o que é bem nítido. Por quê? Porque uma vez que eu mapeei todos os pontos fortes do meu colaborador, eu sei exatamente as tarefas que ele vai executar com mais primazia, mais eficácia e eficiência. Então, eu posso segregar minha equipe e direcionar subgrupos nos quais cada subgrupo executa aquelas atividades nos quais eles são mais preparados, nos quais eles têm uma expertise maior. Sendo assim, eles terão sua produtividade naturalmente aumentada. Além disso, pessoal, maior retenção de talento, que é uma consequência do primeiro item. Por quê? Porque uma vez que a sua produtividade é aumentada, naturalmente tem a valorização e o reconhecimento desse progresso. Uma vez tendo reconhecimento e valorização, palavrinhas-chave no meio corporativo, naturalmente o pessoal vai hesitar e não vai ter razões, de modo geral, para sair da empresa, acarretando então uma maior retenção de talentos. Além disso, pessoal, uma vez que há todo esse reconhecimento, a valorização do progresso do pessoal, equipe de colaboradores, naturalmente isso gera uma maior motivação e um engajamento mais elevado de toda a sua equipe. E por último, pessoal, isso, por fim, acarreta num melhor relacionamento entre as equipes. Então, entendeu, pessoal? A avaliação de desempenho, ela acarreta vários itens, pessoal. Então, às vezes, a gente tem uma visão um pouco fechada ou olha numa direção única, mas não, pessoal, são várias coisas acarretadas em virtude da aplicação deste método, meus queridos. Além disso, pessoal, então agora a gente precisa analisar quais são os modelos, porque até agora a gente falou sobre a definição, o conceito da avaliação de desempenho. Ok, a gente já compreendeu, entendeu qual a importância, quais são os benefícios. Agora, quais são as opções que a gente tem e o que deve constar no nosso modelo, na nossa estratégia de avaliação de desempenho. O que tem que constar, não pode faltar de forma alguma. Bom, meus queridos, hoje em dia, para ser bem sincero, nós temos dezenas, quiçá centenas de métodos de avaliação de desempenho diferentes. Por quê, pessoal? Porque o meio corporativo ele é muito múltiplo, muito diverso, pessoal. E cada corporação, cada ambiente profissional tem sua particularidade.
Então, o que acontece na prática é que há, de determinada forma, uma personalização dos métodos e modelos de avaliação de desempenho, justamente para atender à particularidade de cada ambiente. Só que, pessoal, independente do modelo adotado, da particularidade do ambiente profissional, há 6 características que necessariamente devem constar no modelo de avaliação de desempenho. Então, ó, dica importante aí para a atividade, hein? Ó, há 6 características imprescindíveis. E quais são elas, pessoal? Bom, primeiro, pessoal, tem que ser algo prático. Como se sabe, pessoal, no ambiente corporativo, a gente sempre busca e almeja praticidade, pessoal. Sendo assim, o nosso modelo de avaliação de desempenho tem que ser estruturado, montado de forma prática. Praticidade, sempre visando esse ponto. Ao mesmo tempo, isso acarreta a característica seguinte, perdão, pessoal, a característica seguinte. Isso puxa a característica seguinte, que é o quê? Clareza, pessoal. O modelo deve ser claro, pessoal. Por quê, meus queridos? Os critérios do método de avaliação devem ser muito claros, nítidos, transparentes, a fim de coibir a ocorrência de subjetividade e de má interpretação. Então, quanto mais clareza, pessoal, menos espaço a gente deixa para que haja interpretações equivocadas dos critérios estabelecidos e também de subjetividade. Clareza, então, é imprescindível. Além disso, pessoal, tem que esse modelo ele deve ser, obviamente, relacionado ao trabalho. Por que eu fiz essa observação, pessoal? Porque todos os inputs utilizados, o que é input, né, pessoal? São os dados, as informações utilizadas no nosso modelo de avaliação de desempenho tem que ser inerentes ao trabalho executado pelo nosso pessoal. Não adianta eu pegar dados extra ou fora. Não adianta eu analisar o funcionário Joãozinho e utilizar dados que não sejam unicamente inerentes ao trabalho executado do Joãozinho, entende? A ideia parece um pouco até nítida e óbvio, mas é uma das características imprescindíveis, faz parte desse escopo. Além disso, pessoal, ele tem que ser naturalmente confiável e válido, pessoal. Então, para que ele seja confiável e, sobretudo, válido, pessoal, tem que ser dados que são seguramente constatados e validados inerentes ao resultado apresentado pela nossa equipe. Ou seja, os dados têm que ser corretos. Não pode ter erro no input na hora de aplicar o método, meus queridos. Porque é um método baseado única e exclusivamente na performance individual e coletiva dos nossos times, meus queridos. Então tem que ser algo confiável. Confiável em que sentido? Em que os dados estão corretos e válidos, pessoal. Válidos em que sentido? Em que os dados, além de corretos, são ligados ao sujeito, ao personagem inerente à produção daqueles dados. Ou seja, é o do Joãozinho, certo? Esse dado está correto? Tá, mas é da pessoa correta? Sim. Então é necessário criar mecanismos de verificação. Através de planilhas, Excel, Power BI é fácil fazer esse cruzamento. Então, estruturar um programa bem robusto e confiável e válido. Além disso, tem que ser algo padronizado. E por que tem que ser padronizado? Meus queridos, faço essa seguinte pergunta para vocês. Ora, pessoal, a padronização no meio corporativo é imprescindível. Por quê, pessoal? Porque quando se trata de avaliação de desempenho, todo e qualquer progresso de um funcionário, ele não é avaliado, ele não é analisado em um único momento, não é uma única avaliação. Eu vou avaliá-lo ao longo de um grande espaço de tempo. Portanto, não vai ser uma única avaliação naquele espaço de tempo, vai ser um conjunto de avaliações. Entendeu a ideia? Então, como vai ser um conjunto de avaliações, eu preciso que seja algo padronizado. Eu tenho que ter um padrão. Então, vou aplicar o mesmo método de avaliação desde o início até o final para garantir que são os mesmos critérios e, portanto, a isonomia do método utilizado. E então, pessoal, eu posso fazer com que o meu método de avaliação, uma vez padronizado, ele possa ser o quê? Reproduzido. Então, pessoal, a palavrinha-chave que justifica a padronização é o quê? A reprodução. Por isso que a gente sempre busca processos, sobretudo na engenharia de produção,
e também na engenharia civil e tantas outras engenharias. De modo geral, isso não é só engenharia, hein? A gente sempre busca processos padronizados. Por quê? Porque dificilmente a gente, no meio corporativo, vai encontrar um processo que vai ser colocado em prática uma única vez. Dificilmente, porque todo processo ele tem um custo. E para colocar um processo em prática uma única vez, ou a cada vez que há necessidade de formular um diferente processo para depois colocar em prática, fica muito oneroso para a instituição. Então a gente sempre busca formular processos bem sólidos, confiáveis, válidos e, sobretudo, padronizado, porque uma vez padronizado, podemos então fazer a reprodução, a repetição, reaplicá-lo diversas outras vezes, havendo necessidade. E por último, pessoal, conforme eu já acabei de falar, é uma avaliação, é um modelo que deve ser periódico, conforme eu disse. A avaliação do desempenho de uma pessoa, ou do progresso ou evolução dos nossos colaboradores, não se dá uma única vez em um momento pontual, não. É algo contínuo, é algo que se dá ao longo do tempo. Portanto, tem que haver processos e períodos regulares. Então, tem que ser algo periódico. Tranquilo aí? Bom, meus queridos, então continuando, a gente falou então sobre as 6 características que não devem faltar. Mas além disso, a atividade também nos pediu para sugerir alguns modelos de avaliação de desempenho. E tem vários, conforme eu já disse, há dezenas. Inclusive, eu imagino que no livro de vocês há vários exemplos também. Mas aqui eu trouxe 2, pessoal. 2 que são bastante usados no meio corporativo. Ô, Jesus! E eu tenho plena convicção que vocês já viram todos eles, né? Esses 2 que eu trouxe. Mas, claro, não se atenham ao que eu estou falando aqui. Vão atrás, busquem, pesquisem. Não significa que esses modelos são as melhores opções ou são as únicas opções. Melhor ou pior, não existe, vocês vão aprender que não existe solução única na engenharia. Não existe a solução certa ou errada. Existe a solução mais apropriada, o que não torna a outra errada. Não existe isso. Então, por isso que é uma análise crítica e técnica. Então, é necessário conhecer várias opções para então definir qual é a melhor. Aqui eu trouxe 2, pessoal. O primeiro é o método de pesquisa de campo. Em que ele consiste? É um método onde a avaliação do desempenho do profissional se dá com base em entrevistas com o superior imediato, beleza? Por meio das quais se avalia o desempenho dos subordinados, levando-se as causas, origens, motivações de tal desempenho, por meio da análise de fatos e situações. Então, nesse método, pessoal, a avaliação se dá a partir do feedback apresentado pelo superior imediato do colaborador. Esse superior imediato do colaborador, então, ele vai relatar o desempenho do subordinado. E nesse relato do desempenho, ele vai descrever as origens, os motivos, vai escrever as situações enfrentadas, as dificuldades, os êxitos, todo esse contexto e toda essa série de fatos apresentados pelo subordinado. Então ele vai relatar tudo isso e através de toda essa gama de informações vai ser constituído então o desempenho, uma análise do desempenho do profissional. Então esse é um método de pesquisa de campo, pessoal. É usado sobretudo quando o superior imediato profissional tem um contato bem próximo dele. Eu já vi, pelo menos na empresa onde eu trabalhava, isso era muito comum, porque nós, na engenharia civil, né, sobretudo em canteira de obra, tem engenheiros júniores que estão começando, é muito comum estar bem próximo ao engenheiro sênior, ou engenheiro que não necessariamente é sênior, mas está ali com um tempo maior de casa, então tem mais responsabilidade. Aí trabalha muito junto. E a avaliação nessa empresa específica era muito pautada nisso. Um relatório redigido pelo superior imediato a respeito daquele engenheiro novato ali, e ali constava toda a situação, todas as dificuldades, os êxitos e todas as origens e causas que o novo engenheiro apresentou durante aquele período analisado. Então esse é um dos métodos. Tem outro método muito usado também, que é o método da escala gráfica, que eu acredito que todo mundo já viu algo similar, que consiste em quê? Ele avalia o desempenho das pessoas por meio de fatores de avaliação previamente definidos e graduados, meus queridos.
Para tanto, utiliza-se um formulário de dupla entrada, no qual as linhas horizontais representam os critérios ou fatores de avaliação do desempenho e as colunas verticais representam os graus, ou seja, meio que a pontuação daqueles fatores. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês que fica muito ilustrativo esse método da escala gráfica, que é nada mais do que uma matriz, do que uma tabela, uma planilha, onde a gente tem todos os critérios, os fatores, e depois a gente tem também a escala graduada. Bom, pessoal, então aqui, ó, se a gente analisa, então tem em cada linha, a gente tem o que, pessoal? Tem o fator analisado, ou seja, o critério de avaliação. Então, essa segunda linha aqui, que é a segunda linha, a gente tem o fator, qual é o fator avaliado? Perdão, a qualidade. Então, pode ser ótimo, bom, regular, sofrível e fraco, pessoal. E aqui tem a descrição de cada um. O que tem que acontecer com relação à qualidade do serviço prestado para o funcionário receber a classificação de ótimo? Ora, a qualidade tem que ser excepcional no trabalho. Para receber regular, qualidade apenas satisfatória. Entende o que eu quis dizer? Bem simples, né? Então aqui em cada linha a gente tem fator analisado, em cada coluna a gente tem a graduação da escala, podendo ir, nesse caso aqui, né, de ótimo a fraco. Esse é o padrão? Não necessariamente, pessoal. Várias empresas adotam diferentes formas, diferentes escalas, ou seja, pode ser ótimo, bom, ruim, ótimo, bom, regular, sofrível e assim sucessivamente. Beleza, meus queridos? Bom, eu fiz aqui um apanhado geral, então, da nossa atividade, tudo que precisa constar. Espero ter... Perdão. Nossa, gente, preciso de água, hein? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp. Meu número está na descrição do vídeo, conforme eu já disse. Estou ajudando vários grupos de estudo no mapa nessa atividade. Introdução à engenharia. Então, se você não finalizou seu mapa, está precisando de ajuda, me manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudá-lo, pessoal. Então, pessoal, finalizando a nossa atividade 3 agora. Vocês agora têm vários elementos para realizar a rede de atividade de vocês. Então, ó, é um texto dissertativo e tem que constar aqueles elementos. Então começa com a introduçãozinha apresentando o que consiste a avaliação do desempenho, a definição, qual a sua importância, quais são os benefícios dessa ferramenta, assim como eu fiz. Depois aborda, galera, quais são as características. O exercício é muito claro, você precisa não só relatar, ou seja, listar quais são, e além disso explica o que é cada uma, o que cada uma significa, aborda a importância de cada uma dessas características e, por último, propõe um modelo de avaliação de desempenho. Lembrando que a gente tem dezenas e eu só trouxe 2. Então faz uma pesquisadinha aí na internet, no livro de vocês, quais são modelos de avaliação de desempenho, leiam sobre e verifiquem qual melhor adequa à situação do home office na visão de vocês. Escolhi, pessoal, escolhi, professor, na minha visão, esse modelo de desempenho é o melhor. Beleza, sem problema. É só você dissertar e explicar. Beleza, esse é o melhor? Então explica aí por quê. Ele é o melhor por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E logo, essa é a opção mais viável para o problema apresentado. Entendeu, galera? Bom, meus queridos, eu fico por aqui. Mais uma vez, precisando de ajuda, é só me chamar no WhatsApp que vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!